Sou caminhoneiro há quase 15 anos. Isso ocorreu comigo em 2017. Eu estava dirigindo um caminhão durante a noite, pelo deserto de Mojave, na Califórnia, em direção a um destino no Arizona. Acho que estava entregando eletrodomésticos, não tenho certeza. Recordo que era escuridão total em todas as direções. Os faróis do meu veículo estavam muito fracos na hora, e eu estava adiando para consertá-los a uma eternidade. Normalmente, eu não percebia a diferença, mas como praticamente não havia outros veículos na estrada, era muito mais evidente. Lembro de ter que forçar meus olhos a cada poucos minutos para enxergar a estrada à distância. Isso poderia ter sido uma história de terror por si só. Eu estava debatendo o sono por algumas horas e aguardando o amanhecer, mas não queria desperdiçar meu tempo. Eu precisava desesperadamente do dinheiro na época, então continuei dirigindo, embora não fosse completamente seguro. Imaginei que, como era basicamente uma linha reta, estava tudo bem. Acho que era cerca de 1 hora antes do amanhecer quando avistei algo se aproximando rapidamente à distância. Preocupado em colidir com o animal, pisei no freio. Enquanto meu caminhão parou abruptamente, percebi o que estava na minha frente, um carro com os piscas de emergência. O curioso era que ele estava exatamente no meio da estrada, literalmente na faixa amarela dupla. O que era ainda mais estranho era que a porta do passageiro estava bem aberta. Meu caminhão parou talvez um pé antes de colidir com ele. Não para tocar minha própria buzina, mas sou um cara bem destemido e sei como lidar com uma briga de bar. Por causa disso, não fiquei realmente assustado. Quando vi o carro, estava mais curioso do que qualquer coisa. Pensei que talvez alguém precisasse de um empurrão ou algo assim. Então dei ré no caminhão e parei. Pensei em jogar alguns sinalizadores, mas decidi não fazer isso, pois não tinha visto nenhum outro carro na estrada além deste. Saí do meu caminhão e fui até o carro. Era uma noite quente e tranquila. Recordo-me de pensar em como era estranho que quase não houvesse vento. Também estava muito silencioso naquela noite. O clique fraco dos piscas era o único som no que parecia o deserto inteiro. Cheguei um pouco mais perto do carro. Lembro vividamente que era um Ford Fusion vermelho novo. Aproximei-me do carro com um pouco de cautela. Como eu disse, a porta do passageiro estava aberta. Andei ao redor do carro e parei no meio do caminho. Estava completamente vazio. Certifiquei-me de verificar no banco de trás e em qualquer lugar que alguém pudesse estar deitado. Não havia literalmente ninguém dentro. De repente, eu estava muito menos certo sobre a situação. Eu estava esperando que alguém precisasse de ajuda de algum tipo, talvez até mesmo alguém que tivesse tirado uma soneca em um lugar realmente idiota. Eu certamente não esperava isso. Embora o carro estivesse literalmente vazio, lancei alguns olhares. Meu ombro estava muito mais desconfortável agora. Continuei girando minha cabeça, olhando em todas as direções. Eu senti como se alguém fosse me atacar ou algo assim. O problema era que estava tão escuro que eu não conseguia ver muito longe na minha frente, exceto pelo que foi iluminado pelos faróis do meu caminhão. Era assustador. Esperei um pouco mais, pensando em voltar para o meu caminhão e esquecer sobre tudo isso. Alguém estava lá fora, em algum lugar. Contra meu melhor julgamento, decidi continuar investigando. Olhei dentro do carro, mas tudo parecia completamente normal. A chave estava na ignição, embora o motor estivesse desligado. Saí do carro e fui até o porta-malas. Talvez eu também tivesse um olhar. Imaginei que ia abri-lo, mas ele não se movia. Estava trancado. Peguei a chave da ignição e destranquei o porta-malas, embora a coisa não se movesse. Estava emperrada por dentro. De alguma forma, abri a porta traseira e tentei acessar o porta-malas através do banco de trás. Para minha surpresa, ele realmente abriu. Havia 3 sacos de lixo amassados lá atrás, junto com uma corda que estava amarrando o porta-malas fechado. Lembro-me de olhar mais uma vez por cima do ombro antes de alcançá-los. A costa estava limpa. Eu devia estar a 5 polegadas de uma das malas quando o tiro mais alto que já ouvi soou na noite. Bati minha cabeça no teto do carro em choque. Nem pensei que tinha jogado as chaves no banco da frente e saí do carro o mais rápido que pude. Enquanto subia no meu caminhão, ouvi uma voz rouca gritando à distância. Ele gritou "ei" um monte de vezes, e sua voz parecia estar se aproximando rapidamente. Eu entrei no caminhão e liguei o motor. Coloquei em marcha o mais rápido que pude. Lembro-me de xingar várias vezes, quando o motor inicialmente parou.
E foi quando meu caminhão começou a sair, vi uma pessoa parada no porta-malas do carro. Era um cara baixo e robusto, com cabelo ruivo. Ele estava vestindo macacão e botas de cano alto. Sua mão esquerda segurava uma pequena pá e na direita havia um rifle de caça de aparência antiga. Nós nos olhamos por alguns segundos enquanto meu caminhão começava a passar por ele. Ele não se moveu. Lembro que ele não parecia louco ou algo assim. Ele tinha esse olhar preocupado em seu rosto. Quando passei por ele largou a pá e começou a acenar com as mãos. Ele gritou peso algumas vezes, mas eu não fiquei ali mais um segundo. Enquanto dirigia para longe, eu assisti no espelho retrovisor enquanto ele corria atrás do meu caminhão por alguns segundos antes de correr de volta para o carro. Ficou claro que ele queria que eu parasse, mas não havia a mínima chance de eu fazer isso. Pisei no acelerador, empurrando o caminhão muito mais rápido do que deveria. Dirigi por uns 5 minutos e comecei a pensar que estava livre, mas então vi faróis se aproximando rapidamente atrás de mim. Lembro-me de me sentir mais assustado do que eu já senti em toda a minha vida. Liguei para a polícia e contei o que aconteceu da melhor maneira que pude. Foi quando o carro estava basicamente bem na minha cola e começou a buzinar loucamente para mim. Sinceramente, não sabia o que fazer, então eu continuei dirigindo, rezando a Deus para que ele não tentasse me bater. Depois de uns 15 minutos disso, ele cortou na minha frente e pisou no freio, me forçando a diminuir a velocidade. Eu estava prestes a bater nele quando, finalmente, um policial com luzes piscando apareceu à frente. O Ford desviou para a direita e acelerou para o deserto, desaparecendo de vista. Eu parei e esperei o policial aparecer. Eu contei a ele freneticamente o que tinha acontecido, mas o policial inútil decidiu obter um relatório meu ao invés de perseguir o cara. Eu estava tão chateado que disse ao cara umas 2 vezes que ele provavelmente conseguiria alcançá-lo se ele fosse embora agora. O policial me disse para não me preocupar e que eles fariam uma busca completa assim que o reforço chegasse. Ele me mandou no meu caminho e disse que me ligariam se tivessem alguma atualização para mim, mas nunca fizeram nada. Meus amigos têm uma história tão maluca e eu já contei isso mais vezes do que posso contar. Eu sei o que você provavelmente está pensando. Aquele cara estava definitivamente enterrando corpos. Isso não explica realmente porque ele tinha uma pá tão pequena ou porque ele tentou me seguir. As sacolas no porta-malas dele também eram pequenas demais para isso, embora alguns dos meus amigos pensem que ele pode ter feito algum desmembramento. Para minha própria sanidade, gosto de pensar que ele estava enterrando algum outro tipo de animal, talvez colocando um cachorro doente para fora de sua miséria ou algumas cobras perigosas. Eu realmente não tenho ideia. De qualquer forma, nunca me senti totalmente confortável dirigindo por desertos tarde da noite depois dessa experiência. Tenho certeza de que você viu alguns dos vídeos mais modernos online, onde os caminhoneiros documentam suas rotinas diárias e dão dicas uns aos outros, ou talvez você não tenha. Mas, sendo um pouco mais jovem nesta indústria, toda vez que abro o TikTok ou o YouTube Shorts, é tudo o que vejo. Não vou entrar nisso, mas eu tive que abandonar uma universidade de muito prestígio por alguns motivos pessoais, e as pessoas sempre me dizem que eu poderia ter sido mais do que um caminhoneiro. Honestamente, não é um trabalho assim. Embora eu tenha feito entregas por mais de 2 anos, obviamente a única parte extenuante do trabalho são as longas horas. Você nunca pode realmente avaliar como o isolamento o afetará sem vivenciá-lo em primeira mão. Meu único conselho seria fazer as pazes com quaisquer demônios que possam estar espreitando em seu subconsciente, porque eles definitivamente consumirão seu cérebro nas horas solitárias. Foi o que aconteceu comigo. De qualquer forma, isso aconteceu comigo 3 meses depois de ser contratado pela minha primeira empresa. Era basicamente o mais novo possível neste negócio. Eu estava dirigindo do sul de Nova Jersey para Lafayette, Indiana, uma viagem de 12 horas. 12 horas de viagem podem não parecer tão loucas, mas leve em consideração o fato de que acabei de completar uma viagem de 8 horas e isso deve colocar as coisas em perspectiva. Eu queria fazer as entregas o mais rápido possível, então optei por dirigir durante a noite. Eu chegaria em Lafayette pouco antes das 3 horas da manhã. As coisas estavam indo bem, não havia praticamente nenhum outro veículo na estrada, então eu estava capaz de empurrar o limite um pouco mais rápido do que normal. Na metade do caminho, lembro-me de estender a mão no console central para beber um Red Bull, mas não havia nenhum. É claro que eu tinha esquecido de reabastecer meu caminhão depois de concluir minha entrega anterior. Depois de bater no painel algumas vezes, eu gemi de frustração,
sabendo que eu teria que parar em algum lugar. Não havia nada que eu odiasse mais do que ter que fazer paradas durante minhas viagens. Posso ser único nisso, mas sempre fico exponencialmente mais cansado quando meu veículo está em movimento, mesmo que eu esteja parado apenas por 20 segundos. Depois de olhar para a navegação, percebi que não tinha escolha: dormir na estrada ou parar e tomar uma bebida energética. No meu cérebro, essas opções eram praticamente equivalentes. Relutantemente, entrei no primeiro posto de serviço que vi. Eu literalmente não tinha pista de onde eu provavelmente estava, em algum lugar em Ohio, neste momento. Tarde demais percebi que isso não era realmente um posto de gasolina. Era o que parecia um posto de gasolina abandonado e uma loja de conveniência reaproveitada. Não tenho certeza se há uma maneira melhor de descrevê-lo. De qualquer maneira, parecia que havia outra loja Quick Stop não muito longe da estrada, então pensei em ir lá se alguma coisa acontecesse. Estacionei o caminhão e fui até a Fast Convenience Store. Para ser completamente honesto, eu esperava que uma de duas coisas acontecesse: o lugar estivesse aberto ou a porta estivesse trancada. Você pode imaginar minha surpresa quando a porta se abriu. Em uma loja escura como Breu, olhei ao redor, esperando que talvez tivesse sorte e que houvesse uma bebida ou lanche deixado para trás. Pouco antes de eu me virar, meus olhos se ajustaram à escuridão e percebi um brilho fraco emanando do canto da sala. Fui até lá, e o brilho acabou vindo de uma sala nos fundos, de algum tipo. A curiosidade levou a melhor, e eu abri a porta lentamente. Para minha agradável surpresa, havia uma geladeira conectada contra a parede. Ansiosamente, abri a porta, mas não encontrei nada, literalmente nada. As prateleiras tinham sido literalmente removidas, como se todo o eletrodoméstico tivesse sido destruído. Enquanto eu fechava a porta, eu tinha 90% de certeza de que ouvi um barulho vindo da sala principal, como se algo tivesse batido no chão. Congelei por uns bons 10 segundos. Se eu tivesse imaginado, não havia como. Silenciosamente, voltei para a sala principal e olhei ao redor. Nada. Parte de mim queria continuar investigando, mas não tive tempo para isso. Saí pela porta de entrada e basicamente corri para outra loja. Estava aberta, graças a Deus. Paguei minha bebida e voltei para minha caminhonete. Algo sobre toda essa parada me fez sentir mal. Eu precisava voltar para a estrada o mais rápido possível. Dei uma última olhada na loja abandonada e percebi que a porta estava aberta. Eu tinha 100% de certeza de que a tinha fechado atrás de mim. Não era meu trabalho descobrir o que estava acontecendo aqui, então liguei o motor e voltei meu caminhão para a rodovia. A cafeína começou a fazer efeito e me tirou da minha névoa de cansaço muito rapidamente. Minha mente começou a divagar e comecei a pensar em quão bizarra era aquela coisa toda. Na verdade, eu acho que era um invasor ou um edifício abandonado. Não era a coisa mais estranha do mundo, mas meu cérebro não conseguia explicar aquela geladeira. Não importava qual teoria eu pensasse. Eu tentava esquecer e continuava dirigindo. Foi então que eu comecei a notar movimentos estranhos na cortina atrás de mim. O suor começou a escorrer pela minha testa. Eu observei no espelho retrovisor enquanto a cortina parecia ondular e se mover. Mesmo assim, eu não estava com o ar-condicionado ligado. Pensei o pior: havia alguém na minha caminhonete. Eu não tinha nenhuma arma comigo ou algo assim, então discretamente disquei o número da delegacia de polícia mais próxima no meu telefone. A viagem até lá foi a mais tensa e assustadora 20 minutos da minha vida. Eu fiquei imaginando aquela pessoa tentando me agarrar ou tentando bater meu caminhão. Finalmente me aproximei da delegacia de polícia, parei o caminhão o mais perto que pude e basicamente corri para a delegacia. Em segundos, meu caminhão estava cercado pela polícia, e depois que abri a parte de trás, o que vi ficará comigo para o resto da vida. A polícia tirou 3 pessoas com aparência de moradores de rua, 2 homens e uma mulher. Eles estavam vestindo trapos e estavam enrolados em cobertores de aparência desagradável. Um dos homens estava armado com 2 canivetes. Todos os 3 se recusaram a falar, mas me encararam ameaçadoramente enquanto eram algemados. Não tenho ideia do que eles queriam, acho que nunca saberei. Meu nome é Kevin. Eu já fui caminhoneiro para empresas variadas. Durante a maior parte dos últimos 15 anos, as coisas se tornaram bastante rotineiras. Neste momento, pegar os produtos e materiais, verificar a precisão e entregá-los conforme as instruções. Não somos pagos por hora, então a eficiência é a coisa mais importante nesta linha de trabalho. Para alguém como eu, que faz isso há muito tempo,
Gosto de pensar que posso superar todos esses jovens talentos que estão pegando esses empregos, mas isso nem sempre é ótimo. Geralmente, eu me esforço ao máximo quando se trata de funcionar com quase nenhum sono. 4 anos atrás, eu estava trabalhando para um depósito em Dakota do Norte. Para quem não sabe, Dakota do Norte é um dos estados mais planos, o que torna o transporte rodoviário um pouco mais fácil. Isso também significa que pular algumas horas de sono pode significar a diferença entre o emprego e ser demitido. Era uma manhã fria de terça-feira em maio. O começo da semana significava que mais cargas precisavam ser enviadas, o que significava mais trabalho para mim. Eu queria descobrir tudo de uma vez, então tracei minha rota para Montana, planejando não parar nenhuma vez para dormir. Peguei a estrada algumas horas depois do almoço, esperando chegar ao meu destino bem cedo na manhã seguinte. Empurrei o caminhão o máximo que pude, talvez um pouco acima do limite de velocidade. Estava ficando tarde e eu lembro de esfregar a crosta nas minhas pálpebras enquanto o relógio passava da meia-noite. Eu estava tendo problemas para manter meus olhos abertos, mas eu só tinha cerca de 1 hora restante nessa viagem, então eu cerrei meus dentes e continuei. Meu amigo Tristan, que também era caminhoneiro, me apresentou aos sais de cheiro. Quando comecei, se você não sabe, os sais de cheiro são basicamente algum tipo de cristal em uma pequena garrafa. Cheire e você estará bem acordado, mas você teve que ter cuidado. Muitos usos de Bsectac podem ser perigosos, ou pelo menos foi o que Tristan me disse. Eles queimam um pouco o nariz, mas sempre que eu precisava de um reforço, eu pegava os sais de cheiro. Primeiro, essa foi uma daquelas vezes que eu dei uma grande cheirada e joguei minha cabeça para trás, meus reflexos tomando conta. Eu sentia a adrenalina percorrer meu corpo e esperava que a sensação durasse o resto da viagem. Meia hora passou rápido e eu estava realmente lutando. Senti que estava começando a cochilar e o barulho do meu caminhão batendo no acostamento me acordou. Estava ficando perigoso. Pensei que tinha que desistir. Eu estava sozinho na rodovia, mas não havia nenhum lugar para parar. Havia apenas bosques de cada lado de mim. Eu diminuí a velocidade do caminhão, procurando desesperadamente por um lugar para parar. Nessa velocidade baixa, meus faróis perfuraram a escuridão e eu consegui ver muito mais. Enquanto olhava em volta, vi algo que me confundiu. Havia um vestido roxo caído no meio da estrada. O que diabos, eu pensei, esfregando meus olhos. Eu estava alucinando. Pisquei umas 6 vezes só para ter certeza que não estava ficando louco. Era real. Aproximei-me do vestido com meu caminhão e olhei para ele enquanto eu passava. Em retrospecto, isso deveria ter sido mais uma bandeira vermelha, mas acho que eu estava exausto demais para processar o que estava acontecendo. A cerca de 200 metros de distância, passei por um par de sapatos. Agora eu estava começando a surtar. O que diabos estava acontecendo? Eu passei pelos sapatos, rezando a Deus para que houvesse um lugar para parar logo. Meu velho David era um cara super religioso, então eu agarrei sua velha cruz e esperei que ele viesse para mim. Um pouco mais adiante na estrada, eu vi um monte de roupas aleatórias, algumas das quais pareciam de crianças pequenas. Roupas dessa vez. Parei o caminhão. O pânico começou a se instalar, algo estava muito errado. Sentei no banco do motorista com o caminhão parado. Eu estava esperando algo acontecer, mas isso nunca aconteceu. Então eu fiz o que meus instintos me disseram para fazer. Saí do caminhão e fui inspecionar as roupas. Ainda me lembro da sensação do ar frio da manhã perfurando minha pele, o que definitivamente ajudou na minha exaustão. Aproximei-me da pilha o mais cautelosamente que pude. Era de fato roupas de criança. Parecia que havia peças de roupa de menino e menina na pilha. Olhei ao redor para a floresta, mas não conseguia ver muita coisa na escuridão. Eu estava com a cabeça girando, preocupado que isso fosse algum tipo de armadilha. Decidi que não era da minha conta para descobrir o que estava acontecendo, então voltei para minha caminhonete. Então, ouvi um barulho vindo da esquerda. Me virei para tentar ver o que havia ali. Fiquei ali esperando ouvir outro som. Depois de cerca de 30 segundos, houve outro barulho, mas desta vez do lado oposto da estrada. Meus instintos de sobrevivência entraram em ação e corri em direção ao caminhão. Pulei para o banco da frente, mas pouco antes de bater a porta, ouvi um grito de criança ecoar. Congelei, meu coração disparando para fora do meu peito. Eu estava preso em uma encruzilhada. Eu não iria lutar com algumas pessoas aleatórias em uma floresta escura como Breu, mas eu não podia abandonar apenas algumas crianças indefesas. Antes que eu pudesse tomar uma decisão,
Outro grito de criança quase idêntico ecoou. Sem pensar, liguei o caminhão e apontei seu nariz em direção ao local na floresta onde ouvi o barulho. Meus faróis acenderam cerca de 30 metros na floresta. Havia 3 ou 4 pessoas, uma das quais segurava um alto-falante enorme. Eles se abaixaram atrás de algumas árvores enquanto meu caminhão os iluminava, mas eu os expus por tempo suficiente para entender o que estavam fazendo. Eles se esconderam da luz antes que eu pudesse realmente distinguir qualquer característica distintiva, mas juro pelo túmulo do meu velho David que eles estavam segurando um alto-falante, tentando me atrair para a floresta com uma criança falsa gritando. Eu estava em choque, apenas sentei lá, olhando para as árvores. Aqueles homens tinham acabado de se esconder atrás de mim. Peguei meu telefone para ligar para a polícia, mas antes de terminar de discar, ouvi um baque na carroceria do caminhão. Alguém tinha jogado algo da outra direção. Eu estava acabado. Virei-me para encarar a estrada e pisei fundo no acelerador. Enquanto acelerava, pude ver uma pessoa do outro lado da estrada. Ele gritou algo que não conseguia entender antes de lançar algo no caminhão, que quebrou o vidro da janela do lado do passageiro. Eu dirigi a última hora em silêncio. Eu estava com muito medo de processar o que tinha acabado de acontecer, mas não havia jeito de eu parar para dormir naquela floresta. Completei minha entrega e então desmaiei. Devo ter dormido por 10 horas seguidas. Quando acordei, a primeira coisa que fiz foi ligar para a polícia, que me disse que investigaria aquela floresta e me daria alguma atualização. Então pensei sobre a coisa toda e o quão estúpido eu fui em sair do meu caminhão. Eu deveria ter cuidado da minha vida, mas o pensamento de algumas crianças sendo sequestradas ou pior era demais para eu ignorar. Até hoje, eu ainda não tenho ideia do que aquelas pessoas estavam tentando fazer. Não sei por que elas simplesmente não se apressaram em mim quando tiveram a chance ou o que elas estavam planejando fazer comigo se eu corresse para a floresta depois que as crianças gritassem. Em todos os meus anos como caminhoneiro, nada chegou perto de ser tão estranho ou totalmente assustador quanto essa experiência.